O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola está há 17 anos na área da educação. Atendemos crianças de 1 a 5 anos nas salas do infantil, maternal, pré-1 e pré-2. As crianças podem desfrutar de aulas de inglês, música, karatê e balé. Trabalhamos com um sistema positivo de ensino e contamos com profissionais qualificados na área da educação. O Núcleo de Recreação, Artes e Pré-Escola situa na rua Bartolomeu de Guzmão, número 15, Centro. Telefone 3283-3998. Esperamos a sua visita. Estamos de volta com o programa ICP e Você. ICP é um lugar de encontro com Deus. A Igreja Comunidade da Paz deixa aqui um abraço, né, a todos os espectadores, a todos os internautas, todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Fica aqui o nosso abraço, o abraço da Igreja Comunidade da Paz em Cristo Jesus, de todos os irmãos, de todos os ministérios. Fica aqui um beijão para todos vocês. E a gente vai dar continuidade aqui no programa, né, falando da voz de Deus, como ouvir a voz de Deus. Porque que muitas das vezes nós não identificamos e nós não ouvimos a voz de Deus, né, Diego? Porque muitas das vezes nós queremos fazer de Deus um espectador das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e não de longe. Então, Deus não é simplesmente um espectador que está de longe assistindo a sua vida, ou que está lá em algum determinado ponto, em algum determinado momento, em que você necessite ouvir, né, ouvir a sua voz. E você clama, Deus, socorro, me ajuda, né? Não é isso que Deus quer. Deus é um Deus companheiro. Você quer falar um pouquinho desse Deus, Diego? Muito bom. Deus, muitas vezes... Falo por mim, né? Muitas vezes a gente, igual a Valéria disse, que Deus é algo que está ali quando a gente precisa dele, a gente vai lá e pede, clama e quer que ele venha e resolva. Como você vê muitas pessoas achando que o cristianismo que funciona desse jeito, não, Deus, eu quero isso, aquilo agora, eu quero, faça, porque... E não é desse jeito. Por muitos pensarem dessa forma que acontece. A pessoa pede para Deus, eu quero, eu necessito agora, eu preciso, e de repente Deus deixa acontecer, e aquilo não era o que a pessoa queria. A pessoa acaba tomando na cabeça, acaba se prejudicando, e ainda vai reclamar, por que Deus, aconteceu isso comigo? Mas por quê? Se ela ouvisse a voz de Deus, se ela estivesse sensível, com intimidade com Deus, não teria acontecido, né? E Deus não é um objeto que não... eu preciso do Senhor agora e acabou de usar tchau, né? Não é assim. A gente tem que ter Deus nosso dia a dia, nosso andar, nossa intimidade com Ele. Tem que, a cada manhã, como a gente tem intimidade com nossos pais, e a gente tem que ter aquele vínculo, né, com Deus. E assim, né, aí a gente pode falar um pouquinho também... mas assim, ouvir a voz de Deus, quantas vozes eu ouço então? Vamos falar um pouquinho então, Mari, Diego, daquelas vozes que nós costumamos ouvir, né? Existe a voz de Deus, mas também, querido, existe a voz do diabo, né? Muitas das vezes ele gera dúvida nos nossos corações, e a Bíblia diz que a dúvida, ela gera morte. Porque quando nós duvidamos daquilo que Deus tem para a nossa vida, a nossa fé vem a desfalecer, né? Então, nós não podemos deixar o diabo falar, porque quando ele fala, ele gera dúvida ao nosso coração.
E é isso que Ele quer fazer. É fazer você duvidar das promessas de Deus. É Ele fazer você duvidar dos planos de Deus para a sua vida, da vitória que Deus tem para você, do sucesso, né, da restauração, da cura, da libertação, né? Todas essas, ele vai lançando setas, Ele vai lançando sementinhas aos nossos corações, aos nossos ouvidos, e muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque ouvimos a voz do diabo. Então, nessa noite, busca ouvir a voz de Deus. Uma voz que nós costumamos muito ouvir também, né, Marielle? É a voz do nosso eu, como o Diego disse aqui há pouco, né? Nós buscamos o que eu quero, o que eu preciso, porque é desse jeito, porque é daquele jeito, quando nós deixamos Deus de lado. Quando Deus não é a direção, quando Deus não é o centro das nossas vidas, querido, muitas vezes você está ouvindo a voz do seu próprio eu, a voz do seu coração. E o que a palavra de Deus diz do seu coração, Diego? Enganoso mais do que todas as coisas. Ele não é só enganoso, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Então, não acredite naquilo que o seu coração diz. É assim que o mundo ensina, não é? Ouça a voz do seu coração. Nessa noite eu digo para você, ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Porque o nosso coração, muitas das vezes, nos coloca em cada enrascada. Eu posso citar muitas e muitas e muitas e muitas delas que o meu coração me colocou. Então, eu tenho buscado cada dia mais a aprender, porque isso, amado, é uma escola, isso é um aprendizado de todos os dias, é ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós estamos em situações em que nós vemos homens de Deus falar, né? E nós dizemos assim, mas não é isso, não pode ser desse jeito, não é esse o caminho, mas muitas das vezes essa é a voz do nosso coração, né? E quando a voz de Deus é outra, né? Há tempo para todas as coisas, né? Então, temos que aprender a discernir a voz de Deus, o tempo de Deus sobre as nossas vidas, porque assim nós encontramos os planos de paz que Ele tem para nós, né? Tem um exemplo, não tem muito... seria a voz de Deus também, mas não necessariamente do que a gente está falando, mas teve um pastor conhecido meu, muito amigo, ele contou um dia para mim que ele precisava ir para São Paulo, daqui de Laranjal para São Paulo. Aí ele pegou o ônibus e tal. Quando ele chegou para pegar o último ônibus para chegar onde ele estava, ele não deu tempo, ele perdeu esse ônibus. E só que ele ficou furioso, e Deus, por que isso? Eu preciso estar lá a tal hora, né? E o que aconteceu? Algo no coração dele falou, fique em paz, que eu quero que você fique em paz, que eu tenho meus planos para você e tal, isso, aquilo. E o que aconteceu? Ele mesmo assim ficou meio furioso, aí ele pegou o próximo ônibus, quando ele estava passando na rodovia aqui, chegando ao lugar que ele ia, o ônibus que ele era para ele ter pego antes, tinha sofrido um acidente, tinha arrebentado todo o ônibus e tal. Aí ele começou a chorar e ele agradeceu a Deus, falou porque ele na verdade ele não ouviu a voz de Deus antes, que deu certo que ele perdeu o ônibus, mas Deus falou ao coração dele e deixou ele tranquilo para ele ficar em paz. Mas a gente, como ser humano, a gente não consegue, tem horas, ficar assim, né? É verdade, né? E assim, uma das coisas que eu tenho aprendido bastante nessa caminhada com Cristo, né? É a ouvir a sua voz, aprender a ler a palavra de Deus, né? A buscar o discernimento do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo junto com a gente, quando nós estamos lendo, né, a palavra de Deus, quando nós estamos buscando a ouvir a voz de Deus, porque isso daqui, querido, é a voz de Deus, isso aqui é a sua palavra, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Como eu disse, Deus usa de diversas maneiras para falar com a gente. Deus, Ele fala com você pessoalmente. Deus, Ele usa de pessoas para falar com você. Deus usa de situações para falar.
Mas Deus, na maioria das vezes, usa a sua palavra para falar comigo e para falar com você. Então, se nós estivermos atentos à sua voz, né? Se nós aprendemos a buscar de Deus, o Espírito de Deus, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E hoje, meditando nesse tema, né, sobre ouvir a sua voz, eu pude sentir o coração de Deus através desse versículo que eu vou passar para vocês, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: amados, eu intercedo ao Espírito Santo neste momento, que ele possa falar ao seu coração, assim como ele falou ao meu coração, para que você possa entender o coração de Deus, o amor de Deus, o que Deus quer para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Ouça o coração de Deus nessa noite. Diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 2 e 3. Escutem, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus falou. Ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o meu povo não sabe nada, o povo de Israel não entende coisa alguma. Sabe por que não entendemos, querido? Sabe por que não conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque não o buscamos, né? Nós não conhecemos esse Deus maravilhoso que um dia deu a sua vida por mim e por você. Nós não buscamos a voz dele. Nós não buscamos a vontade dele para as nossas vidas. Por isso padecemos, por isso sofremos, por isso vemos tantas pessoas perdidas, por isso vemos tantas pessoas sofrendo, por isso muitas vezes eu e você sofremos, porque não ouvimos a sua voz, porque não buscamos o seu querer para as nossas vidas, porque não buscamos o Espírito Santo para poder discernir aquilo que Deus quer para mim e para você. A palavra diz que o boi, que o jumento, ele conhece o seu dono. Quem é sitiante, quem mora em sítio, quem um dia morou em sítio, sabe o que Deus estava falando aqui. Eu nunca morei em sítio, mas tive algumas experiências em sítio. Muitas das vezes eu via as pessoas que cuidam de animais, principalmente cavalos, né, onde eu pude viver um pouco junto com tudo isso. Quando a pessoa que trata o animal, ela vai chegando perto junto com o alimento, o animal, ele vem, ele esteja onde ele estiver, ele vem correndo, ele conhece a voz da pessoa que alimenta ele, né? E muitas das vezes nós não somos assim, por ingratidão, nós não somos assim porque nós não buscamos conhecer esse Deus maravilhoso que nos alimenta, desse Deus maravilhoso que cuida de mim e de você, desse Deus que hoje você pode dizer assim: eu não tenho nada, eu estou prostrado, eu estou destruído, mas se você encher e buscar o seu ar, o ar, você vai respirar, e só isso é um motivo para você agradecer a esse Deus maravilhoso, porque neste exato momento, enquanto eu estou aqui falando com você, enquanto você está aí me ouvindo, muitas e muitas pessoas estão num balão de oxigênio, morrendo e buscando pela vida, enquanto eu e você temos saúde, enquanto eu e você, muitas das vezes nos prostramos, ficamos abatidos por situações que são tão fáceis, que às vezes, por não sabermos identificarmos, por não sabermos ouvir a voz de Deus, estamos sofrendo, quando muitas das vezes é só nós abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente e os nossos olhos espirituais e ver aquilo que Deus tem, a restauração de Deus para os nossos problemas. Então nós temos sim muitos motivos para agradecer a Deus. Me veio à memória agora, o Espírito Santo me trouxe à memória agora um estudo que uma vez eu ouvi sobre as ovelhas. É por isso que Jesus sempre nos comparou com as ovelhas, né? Era uma historinha, um filme, um vídeo em que eu assistia, em que alguns pastores